Salve, salve! Tudo bem com vocês? Nosso último vídeo de 2020, tô fazendo aqui direto da minha sala, da minha árvore de Natal, com o intuito de desejar que esse Natal, diferente de todos os outros, né, nesse ano de 2020, que a gente possa morrer com tudo aquilo que não nos serve mais, para renascer muito melhores, né, nesse final de ano e no 2021, que com certeza vai ser um ano muito melhor do que foi esse. E eu trago hoje vídeos para vocês a parte 2 do Criatividade, Tecnologia e Comunidade, né? Trazendo novas autoras do blog, outras autoras do blog, não são novas, são outras autoras. A gente publicou aqui a parte 1, agora vem a parte 2. Também um convidado especial, que é o meu melhor projeto de vida, Rodrigo Rossi, que nessa quarentena aproveitou para criar vídeos incríveis vídeos incríveis no TikTok. Foi reconhecido pelo Will Smith, pelo Luciano Huck, e aí perguntamos, né? Como é que você faz para ter tanta criatividade todo dia? Falamos também do meio ambiente com a Meg Strasburg, também da yoga, minha professora de yoga Célia Hemingway. Teve também a Débora Espadoto falando sobre a leitura dos livros mágicos. Tivemos também a doutora Mariane Nunes de Nadai falando de como se ensina medicina online. Como que a gente, esse ano mais do que nunca, todos nós de alguma forma estamos sendo muito criativos. Então eu acredito que a criatividade, ela é como exercício físico. Quanto melhor se pratica, quanto mais se pratica, melhor fica, né? Então fiquem com o vídeo, faço o encerramento aqui para vocês, desejando um lindo e abençoado Natal a todos, para a família, né, com os amigos, que a gente realmente desapegue de tudo que não serve mais para a gente renascer muito melhores em tudo. Que venha 2021 que está batendo aí na nossa porta, que a gente possa fazer o nosso melhor com todo esse aprendizado desse ano, com muita saúde em todos os sentidos das nossas vidas. Gratidão, namastê. Olha, começando o nosso encontro criativo. Gente, eu juro que eu fiquei pensando, eu queria tanto conversar de uma forma criativa. E aí eu desci, né, para pegar. O Rodrigo tem umas coisinhas aqui em casa e eu vi que tava esse cubo mágico lá, né, guardado. E ele tem essa brincadeira. Ele sempre foi de pegar coisa na mão, habilidade nas mãos, né? Então eu vou começar fazendo a apresentação e falando que quando a gente tenta ser criativo, quando eu busco ser alguma coisa, parece que ela me escapa. É uma coisa que, para mim, a criatividade, eu observo a minha volta e aí, naturalmente, a coisa flui, né? Mas a tentativa está aqui. Deixa eu fazer a apresentação para quem está nos assistindo. Vou começar pelas autoras do blog. Doutora Mariane Nunes de Nadai, que é médica, trabalha na área de reprodução humana, ginecologista, obstetra, uma referência nacional para a gente, um orgulho, traz sempre artigos voltados para a área da saúde. Aí temos a Magda Strasburg, que fala sobre o meio ambiente, trazendo muitas ideias criativas para a gente. Tenho surpresa para você, Meg. Não sabia como que eu ia usar isso, mas hoje eu estou aqui. Depois eu falo disso, então vai ficar uma pontinha de curiosidade para todos vocês, mas tenho mais surpresa, Meg, para você. Oba! Tem ideias ótimas para o Natal com esse rolinho. Né? E aí deixa eu continuar a nossa apresentação, a Débora Espadoto, que faz a leitura dos livros mágicos. Também vai aparecer, vou disponibilizar todo o YouTube de cada um de vocês, o Instagram também, né? Eu acabei de ouvir um livro maravilhoso com ela, que é Um Jeito Harvard de Ser Feliz. Entrou para minha lista dos top 5 aí, que realmente eu estou trazendo muitos insights desse livro para o dia a dia, né? Porque é ciência, estudos científicos que faz a diferença. E temos a Célia Hemingway, que é a nossa sabedoria do yoga, que também é a nossa autora do blog e que é minha professora também, né? Minha fonte inspiradora. Me formei aqui em professora de yoga e a Célia me ajudou em muitas questões, inclusive a tradução. E Rodrigo Rossi, que é agora um pouquinho de babando aqui, né? Meu melhor projeto de vida. Estourou aí no TikTok essa quarentena.
Tô doida para saber como é que ele produz tanta coisa, assim, de pegar uma esfirra e colar na furadeira, uma criatividade, assim, que eu falo, da onde que brota, né? E como mãe, eu tenho um orgulho enorme, estou muito feliz que vocês estão aqui nesse domingo, disponibilizando tempo. A Nani com os filhos lá, com a mãe dela, está agora em Ribeirão Preto, e daqui a pouco ela vai sair um pouquinho antes, ela comentou com a gente que ela vai para Bauru, que é onde ela mora hoje, né? Que o marido dela também é médico e ela vai render lá no plantão. Então eu quero agradecer muito pela disponibilidade de vocês e quero passar para vocês, vou começar por você, Nani. Você já participou da nossa última gravação e eu, até antes das pessoas entrarem, eu sempre falo que a Nani, para mim, eu falo Nani, gente, porque para a família, para os amigos, eu não consigo falar doutora Mariane. Nani, eu vou começar por você e vou trazer uma coisa que eu falei antes de todo mundo estar aqui, que é o que eu mais admiro em você. Com todo o conhecimento que você tem da área da medicina, eu vejo você assim muito buscando a simplicidade. Como você traz a simplicidade das coisas. Você é direta, reta, desde os artigos que você escreve de uma forma assim que eu falo, caramba, como ela consegue trazer tanta coisa em tão poucas palavras. Como que você usa isso? Você já nasceu com esse talento, com essa criatividade? E pegando o gancho no nosso tema, né, de criatividade, tecnologia e comunidade. Como que você usa hoje na tua profissão, com teus filhos, na tua vida pessoal? Começar por você, que você vai sair um pouco antes, então, pra gente... Vamos lá, se apresenta aí e tá com você a bola. Dri, obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Você sabe que eu sou fã número 1, admiradora, amiga do coração, e tenho uma gratidão eterna por você, em inúmeras coisas das nossas vidas em conjunto, né? E trazendo isso que você conversou, assim, isso acho que é uma coisa que eu, particularmente, eu acho que eu sempre fui assim. Eu estava comentando com você, assim, eu não consigo me lembrar de um certo momento da vida em que eu não tenha tentado simplificar as coisas, porque quando a gente complica, a gente sofre. Então, assim, a minha vida pessoal e profissional, assim, elas tiveram sempre, acho que como todo mundo, a gente tem altos e baixos na vida, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Mas eu sempre tento olhar, mesmo quando a gente está ali no vale de qualquer ponto da vida, seja no pessoal, no profissional, com filhos, com casa, com marido, com o que quer que seja, eu sempre tento olhar para cima e ver o que a gente consegue ver de lado bom daquilo. E quando a gente complica muitas coisas, a gente tende a não olhar esse lado bom, sabe? Então, se a gente começar a dificultar muito, tudo é muito difícil. Eu preciso fazer tal coisa, mas isso vai me dar um trabalho... Não vai lá e faz, sabe? Vamos lá e simplifica, faz com que aquilo se torne mais fácil. E isso vai deixando as coisas mais leves, sabe? Eu gosto de viver a vida de uma forma mais leve, de uma forma com menos problemas. É claro que a gente tem problemas na vida, todo mundo tem, mas da forma mais fácil de se resolver esse tipo de problemas. E eu consegui, graças a Deus, trazer um pouco disso para minha vida profissional. No último ano, a Adri sabe, né, eu tomei uma decisão de reviravolta na minha vida, então eu estava muito bem estabelecida em Ribeirão Preto, larguei tudo e assumi um cargo que era desafiador, que era uma ampliação da carreira. Claro, cresci muito na carreira com isso, mas foi basicamente um largar tudo e vamos apertar o reset e começar de novo, né? E todo mundo que eu falava que eu ia fazer isso, falava, meu Deus, mas isso vai ser muito complicado, você vai largar tudo e todos e vai para outra cidade que você não conhece ninguém, você não sabe andar, tal. Gente, não foi tão difícil assim, sabe? Então foi fácil porque a gente simplificou, não era fácil, ficou fácil. Então a gente usou da criatividade para isso, é claro, a gente transformou em algo lúdico e leve para as crianças. Meus filhos são bem pequenininhos, então para eles isso ia ser uma coisa difícil, largar a família, largar os amiguinhos, largar a escola e mudar tudo. A gente conseguiu transformar numa coisa lúdica e eles foram os primeiros a se adaptar, mesmo a gente mudou no meio da pandemia, né? Então mesmo no contexto da pandemia foi fácil. E no campo pessoal a gente se adaptou, a gente se reinventou, mudou horários e isso acho que no resto da vida deixa tudo mais fácil, Dri. A gente tem que usar realmente a criatividade, claro, com o apoio aí da tecnologia, do que a gente tem em mãos, não deixar de usar as ferramentas que a gente tem para nos auxiliar, mas aceitar, vamos lá, enfrenta e fica tudo bem. Então, acho que basicamente o que eu fiz no último ano reflete muito do que a gente tem feito ao longo da vida, né?
E é interessante, né, que você falou como as crianças sempre se adaptam muito mais fácil do que a gente, né, a tudo. E ela tem uma relação com as crianças que eu vejo muito do que a gente hoje, né, a obesidade no mundo, essa falta né, de ir no fast food, que é uma coisa pronta, tal. E a Nani, ela sempre ensinou os filhos dela a alimentação saudável. Eu lembro que quando eu estava na mesa de jantar e a filha dela comendo, né, legumes assim como se fosse um chocolate. E agora, na quarentena, ela falou que a filha superou ela outro dia na nossa live, fazendo uma torta muito mais gostosa do que a dela, né? Como é que você ensina isso para suas crianças? É uma coisa natural? Passa um pouco da dica para quem está nos assistindo, assim, para a gente poder trazer essas inspirações criativas, né? Como é que surge isso? Adri, eu acho que assim, primeiro não tem receita de bolo, não tem assim, faça assim que vai dar certo. A gente vai se adaptando, cada um se adapta ao seu contexto. Mas acho que o mais importante é a gente sempre dar exemplo. Então, em casa sempre foi muito natural uma alimentação saudável para todo mundo. Então, acho que eles cresceram vendo aquilo como o que é normal e natural. Então, eles se alimentam muito bem, mesmo quando eu não estou. Se eles forem na casa, teve até um episódio engraçado no comecinho, antes até da quarentena, a gente estava se adaptando na Cidade Nova, eles foram na casa da minha vizinha, que tem crianças da mesma idade, e ela tinha servido salgadinho no finzinho da tarde, assim, né? E ela falou, pode dar? Eu falei, pode dar o que você quiser. E eu voltei para minha casa. A hora que eu voltei lá, eu vi que meu filho estava comendo arroz com frango. Eu falei, mas... Ela falou, não, ele falou que ele não gosta de salgadinho. Aí eu fiz um arrozinho rapidinho para ele aqui. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu tinha acabado de conhecer essa vizinha. Ela tinha feito arroz com frango para o meu filho. Porque ele não quis comer salgadinho. Então, não é que eu não deixo. Então, muito disso. Assim, eles podem comer. Eles têm liberdade para comer o que eles quiserem. Mas eles se adaptaram a comer coisas diferentes. Eles não gostam de pizza, por exemplo. Eu passo maior vergonha quando eu tenho que ir em algum lugar e tem pizza. Eles não comem. Não é porque eu não deixo, eles não gostam. Então, assim, eles não gostam de sanduíche, mas porque não isso é raro. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço que alguém não gosta de pizza. Não gostam, né? Não gostam. Assim, eles nunca tomaram refrigerante. Nunca tomaram, nunca experimentaram e não têm vontade de experimentar. Isso não é uma coisa que eu falo, é proibido. Não é assim. Eles não têm vontade de experimentar. Se um dia eles experimentarem, ok, mas acho que o hábito alimentar deles foi diferente, então eles não gostam. Isso dá trabalho, porque você está numa viagem, está numa coisa assim, às vezes a única opção é essa. Assim. A minha filha mais velha, nós ficamos um tempo fora do Brasil, meu marido fez pós-doc fora, e ficamos um tempo em Portugal. Ela tinha um ano e pouquinho, ela comia bacalhau como se não houvesse amanhã, mas se só tivesse um McDonald's, ela passava fome, ela não comia, não tinha o que fazer. Então, ela foi se adaptando, né? Mas o paladar, né? Eu acho que a gente educa tudo. Inclusive, essa gravação de hoje é para a gente educar a nossa criatividade, porque eu acho que a gente está em constante educação. Eu também fiz isso com o Rodrigo, né? Então, por exemplo, ele até hoje, ele não tem um paladar que gosta de refrigerante ou, né? Assim, tinha as traquinas da vida, tinha, mas era para férias e tudo mais. Mesmo assim, era para o ambiente social, porque muitos dos amigos acabavam gostando mais daquilo, né? Do que ele, porque o paladar também você educa, né? Então vamos ouvir agora, vamos lá, Célia, fala, Célia, sobre a sua sabedoria do yoga, bota a lenha na fogueira, traz aí pra gente a sua visão, vamos interagir um pouco com todos e vamos começar com você também, Célia. Você quer saber da minha opinião com respeito a tudo isso e como que o yoga está agindo nessa? Isso, como que você usa a tua criatividade, a tecnologia, a comunidade, né? Eu acho que nós brasileiros temos tá no DNA essa coisa da criatividade da gente. Por exemplo, você que mora aqui nos Estados Unidos, mora em Utah também, né? Eu não poderia fazer essa mesma pergunta para um americano, porque ele ia falar ou é uma coisa ou é outra. Eu acho que a gente tem essa facilidade de um jogo de cintura, de uma ginga, né? A menos que eu elabore de uma forma americana a mesma questão. Né? Então, assim, a gente morando aqui, hoje eu consigo entender e adaptar as culturas, mas você vê isso também, que nós brasileiros somos mais criativos? Como é que você vê? Vamos lá, quero saber a tua opinião. Eu vou contar uma história para vocês sobre a criatividade brasileira, né? Uma coisa tão ridícula. Quando eu conheci meu marido,
Nós namoramos 1 ano antes de casar, mas a gente morava perto, então ele estava sempre na minha casa e eu na casa dele. A gente morava em apartamento pequeno e tal. E um sábado ele veio me ver e eu estava limpando a cozinha. E eu estava limpando o chão da cozinha de joelho, com uma bucha e um pano para enxaguar, porque eu queria lavar o chão, mas aqui não tem ralo, não tem nada, tudo é de plástico ou não de tem carpete. É horrível. Então eu lá esfregava um cantinho, limpava. Esfregava outro cantinho, limpava. E a cozinha não era tão grande assim. Era uma cozinha normal, não tinha nada de misterioso ali. E ele chegou na minha casa naquele dia e eu estava fazendo isso. E ele olhou para mim e falou assim: nossa, fascinante, eu não sabia que você podia fazer isso para limpar o chão. Ele só conhece o rodinho, entendeu? Então a gente tem realmente uma adaptabilidade muito grande. E é fascinante de ver que aqui o pessoal não se adapta muito facilmente. É meio que difícil. Mas eu acho que nós, como brasileiros, temos essa capacidade de adaptação. Dizendo isso, com respeito ao yoga e tudo isso que tem acontecido, está sendo uma coisa meio complicada para mim. E para muitos professores que eu conheço. Eu acho que existe sim uma adaptação no sentido de colocar o yoga mais disponível online, né? Como todo mundo está tentando fazer. Mas essa é uma tradição que requer a presença física. Então, eu acho que, na minha opinião, como dinossauro que eu sou, esse negócio online para mim não rola por muito tempo, entendeu? Eu gosto de gente, eu gosto de estar perto, eu gosto de conversar com as pessoas. E porque a tradição do yoga requer a presença física, você só pode ir até um certo ponto nessa coisa online. Então, realmente a adaptação é necessária, e especialmente agora, aqui em Utah, que os números de Covid têm aumentado de acordo com as estatísticas, os reports que eles fazem e tudo mais. E a gente vai se adaptando, né? A gente vai fazendo o que dá para fazer. Mas, para mim, a minha esperança é que essa não seja a nova realidade. A minha esperança é que esse tipo de interação que nós estamos tendo online e criando esse mundo virtual e essa comunidade virtual seja só para nos mostrar que essa é uma possibilidade a curto prazo, que eventualmente nós, como seres humanos, façamos esse movimento de volta às interações presenciais. Eu estava lendo o livro do Yuval Harari, das mudanças do século XXI. Eu fiquei tão irritada, eu parei de ler, Dri, te juro. Eu parei de ler também. Parei de ler, me irritou. Mas é muito bom, eu vou voltar. É muito bom. Eu parei de ler porque eu preciso fazer uma meditação na coisa, entendeu? Para entender exatamente as mudanças que ele propõe, da maneira como ele propõe. Ou seja, ele propõe uma realidade nova em que nós não estamos realmente preparados para entender. Essa aqui é a verdade. Eu, pessoalmente, não estou. Então, eu acho que essas adaptações que estão sendo feitas agora, essa criação da comunidade virtual e etc., é uma coisa muito boa para a gente não perder o contato. Mas eu não gostaria de ver isso como uma realidade eterna. É que nem a coisa da máscara. Eu saio, aqui você tem que usar máscara para entrar no mercado, para entrar na loja, para falar com as pessoas e tudo mais. Mas eu prefiro que essa não seja uma realidade futura.
porque é uma coisa muito triste para mim você interagir com as pessoas e não poder realmente ver o que está acontecendo bem na tua frente ali. Então, para mim, é meio disturbing. E a minha esperança é que não seja eterno o negócio, né? Mas eu adapto, eu dei aula online, eu tenho estudantes particulares que eu ensino práticas avançadas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você tá ali com a pessoa, você tá vendo como que aquela pessoa está se movendo, você tá vendo como aquela prática está se desenrolando. Mas eu fiz, continuo fazendo. Dou aulas presenciais para grupos pequenos, de pessoas que querem aulas presenciais, tem muitas pessoas que não querem, e tudo bem. Ensino a filosofia do yoga online para as pessoas que querem se juntar para estudar a filosofia do yoga. Mas eu acho assim, a nossa criatividade precisa nos mover numa direção em que a gente tem essa facilidade da tecnologia, mas que nós não nos esqueçamos de que é humano querer estar junto, querer compartilhar junto, querer tomar um café junto, entendeu? Então, eu sou meio dinossauro nesse aspecto. Não, eu acho que você tá vendo, né? Eu acho que assim, eu vou passar minha opinião agora e já vou fazer o link também para as outras pessoas pegarem carona no que você falou. Eu acho que a gente está vivendo um processo, né? E o processo ele tem várias etapas. Você imagina ensinar yoga à distância, mas imagina também ensinar medicina à distância, que a Nani, ela é professora de medicina, ela tá dando aula e às vezes ela falou na outra live que ela às vezes pega os filhos, faz teatrinho, né? E medicina é na prática, né, Nani? Tem que tocar também, né? Então, a Nani, aproveita, dá um gancho aí disso, como que você tá usando essa tua criatividade, como é que também você sente falta, você tá se adaptando ou você já se adaptou, até pra gente poder se inspirar um pouco, como que é? Dri, eu também, acho que você sabe, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito de toque, de abraço, de estar perto, de sentir as pessoas. Eu tenho muita dificuldade com essa questão do puramente online. Mas aquilo que eu te falei, é o que temos. Ponto na outra linha, vamos continuar enquanto der. E é o que tem no momento, então vamos viver, né? Vamos fazer o que dá. Então, todas as aulas que eu tô fazendo, eu dou aula lá na USP de Bauru, tudo a gente tá tentando fazer o máximo possível com simulações. Cheguei aí até o campus em momentos em que eu tava sozinha no laboratório de simulação, filmei as simulações, coloquei online para os alunos, usei meus filhos para fazer simulação de técnicas de exame físico, para mostrar situações diferentes. Então, assim, é o que a gente está conseguindo se reinventar. Para a gente é muito mais difícil do que para essa geração mais jovem, que são meus alunos, que são o pessoal mais jovem que está se adaptando com isso, assim. É muito mais difícil a gente se adequar, até com plataformas digitais. Eu tive uma dificuldade gigantesca em conseguir entender o que era o Zoom, o que era o Google Meeting, como é que eu fazia upload de uma aula para os meus alunos, é uma plataforma diferente. Eu fiquei meio louca nessa hora. Mas eu pedi ajuda para os meus aluninhos me ensinaram, e aí segue o barco, a gente vai tentando. Me ensinaram de forma virtual, assim, por chamada de vídeo, foi sensacional. Falava, como que vai me ensinar? Ele, não, peraí, vira seu celular que eu vejo sua tela. Foi ótimo, conseguimos nos virar, né? Então, e aí você até me ajuda agora, né? Porque eu tô aprendendo também. Você viu o que eu falei para você? Foi, né? A distribuição aqui, gente, foi a Nani que ajudou, porque ela entrou primeiro e eu falei, Nani, como é que eu faço? Se eu ponho o fone de... Olha o nível. Se eu coloco o fone de ouvido, vai gravar todo mundo falando? Porque minha enteada tá dormindo aqui no quarto do lado, hoje aqui é domingo, tá frio aqui, por isso que eu tô com esse cobertorzinho, elas estão com um puta calorzão lá. Ai, que invejinha gostosa, mas tá gostoso também. Então, assim, eu acho que a gente tá se ajudando também, né? Inclusive, essa parte da comunidade, a gente tá trazendo esse conteúdo, é uma forma de cada um de nós fazermos a nossa parte, contribuir para que as pessoas, porque eu gostaria hoje que todo mundo tivesse acesso à tecnologia, porque eu acho que
eu não sei se vai ser como era antes. Eu acho que a gente vai ter sim um caminho diferente para percorrer, né? E a gente tem que se adaptar. Para os jovens é mais fácil, é isso, eles já nascem. Eu vejo lá no restaurante que eu trabalho, os bebês com tablet assim, né? A geração da cabeça para baixo, tem os prós e tem os contras. Eu acho que hoje já estão discutindo na ciência que a geração de agora é menos inteligente do que a anterior. Porque, claro, gente, como é que você vai ficar num assunto com várias telas abertas? Você fica no superficial e fica conectado a tudo e a todos, mas raso, né? Não tem como, é uma coisa ou é outra. Então, acho que tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Mas para a gente interagir agora, Débora Espadoto, como é que você vê tudo isso e como é que você lida com tudo isso? Você cresceu também nessa pandemia, né? Com sua leitura dos livros mágicos. Eu acho que aumentou muito o número de pessoas de depressão, que não seguram não estão sabendo às vezes lidar com as suas emoções, né? E você buscar um livro, isso e aquilo, como é que você está fazendo a tua parte, usando a tua criatividade e tal? Contribui com a gente também, por favor. Ai, gente, que maravilha. Tô amando esse papo, né? Porque é muito interessante a gente trocar essa ideia e pensar sobre isso, pensar sobre o que está acontecendo. Que às vezes a gente fica aí vivendo e no automático sem parar para analisar o que está acontecendo, né? E eu estava aqui ouvindo vocês e pensando o quanto essa pandemia foi maravilhosa para mim. E às vezes eu até fico sem jeito de dizer assim, essa pandemia me trouxe muita coisa boa, porque muita gente só reclama, né? Tem tanta gente que só sofre, que a pandemia foi horrível, e reclamação, e reclamação, e reclamação. Eu também fiquei sem trabalhar, fiquei sem dinheiro, fiquei tudo isso, né? Mas assim, quando a gente está um pouco acostumado a olhar para as coisas boas, tem tanta coisa boa em tudo, né? E até para a criatividade, olha só. Olha que momento melhor, né? Melhor impossível para gerar esse foguinho, essa chama da criatividade dentro de todos nós. Eu gosto muito daquela frase, Adri, e todos vocês, né? Todos nós, que é aquela frase que diz assim: em uma crise, muitos choram, mas alguns vendem lenços, né? Então, é aquele momento que você tem maior chance de ser criativo, de usar a sua criatividade. Então, eu vejo, assim, toda essa pandemia, claro, trouxe um medo para todo mundo, mas o próprio medo te ensina, né? Trouxe um pavor, trouxe perder o chão, não sei o que fazer, para que lado ir. Te reinventa, então, né? Porque enquanto há vida, há esperança. Talvez para alguns foi a melhor oportunidade da vida para conseguir sair de uma coisa que já não estava bem, né? Tantos relacionamentos que terminaram, tantos que começaram, que melhoraram, tantos empregos e trabalhos, carreiras que terminaram, e as pessoas aproveitaram para vou fazer o que eu amo, né? E eu acho que é exatamente isso que trouxe essa pandemia, porque toda energia do caos, ela sempre traz uma energia de renovação. E às vezes a gente precisa desse empurrão para renovar, porque a gente está ali no automático, bem tranquilo. Zona de conforto. Zona de conforto. A vida tá mais ou menos, mas vamos levando, né? A gente conversa com as pessoas, e aí, como é que tá? Tá indo. O que é indo? Indo, né? É aquela coisa que a gente sempre lê nos livros também. O bom é inimigo do ótimo. Não que a gente tenha que odiar o bom. Não, se tá bom, tá bom. Mas será que esse bom não tá te protegendo, te impedindo de chegar num ótimo? Naquilo que você realmente queria fazer? E eu com os livros aprendo todos os dias, Adri. Falando em tecnologia, eu acho que foi a minha ideia mais criativa tecnológica que eu podia ter tido, assim. Na verdade, não foi nem uma ideia, foi assim, gente, esse livro tá muito bom. Lá 5 anos e meio atrás, né? E eu sozinha, trabalhando na China, saindo passando por um divórcio, sem ter aquela amiga, aquela mãe, aquela familiar para ficar próximo e dar aquela força, e turbilhão de sentimento, e de fuso horário exatamente trocado. Então, aquele sábado de tarde, domingo de tarde, que você gostaria de estar fazendo alguma coisa com alguém, eu estava lá sozinha, chorando, pensando, né? Então, foi quando eu me apeguei aos livros e eu pensei, eu preciso compartilhar, esse livro é muito bom. E aí eu enviava, gravando, né, em áudio, um pouquinho do que eu estava lendo para uma amiga,
para um grupo de física quântica no WhatsApp que eu tava. E o pessoal foi gostando e pedindo mais. E assim, foi crescendo a leitura dos livros. Hoje eu já li 89, eu acho, livros em áudio. E por causa da Adri, graças a Deus, né? Ela deu super a ideia de coloca no YouTube para as pessoas terem acesso. E é aquela coisa que você não pensa muito, assim. Eu tava fazendo porque era bom para mim compartilhar. Mas a Adri foi um start, assim, de expansão aí para os livros mágicos, com certeza. E eu aprendo demais. Nesse momento de pandemia, então, tem sido, assim, muito bom, Adri, para muitas pessoas. Eu recebo todos os dias, assim, muitas mensagens de gratidão. Obrigada por ter lido. Obrigada, me ajudou muito. Então, nesse momento, principalmente, os livros foram muito bons para muitas pessoas. Eu fico muito feliz. E que bom que essa pandemia chegou para nos mostrar e nos fazer refletir, se reinventar. Eu mesmo estou lendo um livro, só para fechar aqui o que eu estou falando, eu estou lendo um livro agora que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é, eu acho que a Mariane conhece, né? Que é de uma doutora, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e ela é uma médica geriatra que faz cuidados paliativos, que é com os pacientes terminais, ou seja, ela trabalha com a morte. E ela escreveu esse livro falando, nos ensinando como viver melhor, porque nada melhor do que a morte para nos mostrar como viver. Olha isso. Eu fico arrepiada com esse livro. Todas as vezes que eu leio um capítulo dá vontade de chorar, porque ele é de tirar o fôlego. E nos faz refletir, sim, imensamente. E ele tem ajudado tanto as pessoas nesse momento de pandemia, principalmente quem está, assim, só olhando para o negativo. Então, ontem mesmo eu li um capítulo que falava o seguinte, ela estava falando dos maiores arrependimentos das pessoas que estão no leito de morte. O que é que as pessoas se arrependem? E aí o maior deles é você ter feito escolhas para os outros, para agradar alguém, para ser aceito por alguém, para se sentir importante para alguém, para ser amado por alguém. Congelou aqui a Débora. Aí você chega lá. Tô aqui? Voltou. Continua. Pronto. Aí você chega lá naquele leito de morte, sabe? E você olha para trás e pensa, acabou, eu só tenho mais uns dias, uns meses, sei lá, né? O que eu fiz da minha vida? É nessa finitude que você olha para trás e pensa se valeu a pena. E aí você começa a se arrepender e ficar feliz com algumas coisas, mas o arrependimento, ela diz bem assim, a essa médica, esse arrependimento de você não ter vivido a sua vida, não tem morfina que tire essa dor. Então, assim, para mim isso é de arrepiar, eu tenho até vontade de chorar, porque é uma coisa que as pessoas hoje só olham para reclamação, vão lá e escolhem coisas, porque é para os meus filhos, é para o fulano, deixam de viver sua vida, não se escolhem todos os dias, né? E chega lá no fim, porque todo mundo chega no fim, né? E parece que a morte, tu não quer nem falar, que é uma coisa assim, ai, não fala sobre isso. Tabu. É um tabu, mas, gente, todos nós estamos fila. Exatamente. E uma hora seremos nós, né? Então, eu vejo assim, tem ajudado muito esse livro, principalmente nesse momento de pandemia, tirando as pessoas daquele lugar de vitimismo, de reclamação. E as pessoas estão conseguindo ver que, não, peraí, eu tô vivo. Eu não adoeci, eu ainda não morri, né? Perdi meu emprego, as coisas estão de perna pro ar, mas calma, tem tempo, tem vida. Então, acho que a criatividade vem desse momento, que você para de olhar pro negativo, porque quando você olha no negativo, você não vê nada à sua frente, né? Você só vê que não dá. Pronto, não dá. Agora, quando você sai do negativo e pensa, não, mas tem jeito. Aí a sua criatividade começa, aí você acende a chama da criatividade, mesmo que você não saiba o que fazer. Mas é começar a ver que sempre tem uma possibilidade, enquanto houver vida, né? Então, eu vejo a pandemia como uma grande graça, né? Uma grande bênção para todos que souberam lidar com ela e olhar para ela e olhar para o ensinamento que tinha junto com ela. É o que eu penso, sabe?
Gratidão. Eu vou deixar agora a Meg falar e depois o Rodrigo encerrar para ver se a Nani faz um link com os dois, porque eu sei que ela vai sair antes e depois eu faço o meu final e a gente vai para caminhar para os encerramentos finais. Meg, tá com você, meio ambiente, o nosso quintal. O quintal da nossa casa é a Mãe Natureza. Eu adorei esse artigo que você acabou de escrever, convido a todos a lerem. Vou ler, vou acompanhar esse seu livro agora, que eu já fiquei curiosíssima, Débora. Agora é com você, Meg. Bom, obrigada primeiro por essa oportunidade, assim, né? Eu tô congelada? Não tá tão frio assim, tô congelada. Não, aí tá calor, aqui tá frio. A Brigitte começar a esquentar. Muito bom, assim, né? Um grupo lindo, maravilhoso, né? Eu acho que isso que é bom, né? Que bom que a gente atrai mais coisas do bem, né? E eu acho, até escrevi num dos artigos sobre essa questão da pandemia, se você sai da pandemia só aprendendo a lavar a mão, usar máscara e álcool gel, daí, meu amigo, tinha uma notícia ruim, né? Você não aprendeu nada, né? Porque eu sou uma pessoa também super otimista, assim, eu acho que, né, essa pandemia veio para muita coisa, né? Eu acho que claro, acredito, tenho minhas restrições, gostei que a Célia falou, também umas coisas que eu não concordo em nada, mas né, não estamos aqui para concordar ou discordar, mas eu acho que toda essa questão justamente veio para nos mostrar coisas que nós não estávamos enxergando. E quem está sofrendo muito com a pandemia é porque, assim, ó, tá na tua cara. Né? Agora tu vai ver com quem que tu mora dentro de casa. Agora tu vai ver o que tu sabe e não sabe fazer. Né? Eu sou aluna da área de yoga também. Eu não sei de tecnologia. Essa pandemia veio para mostrar que a gente não sabe porcaria nenhuma. A gente não sabe viver com as pessoas, a gente não sabe ficar sozinho, a gente não sabe cuidar do vizinho, a gente não sabe comer direito. Eu acho que é isso que causa o temor, o pavor nas pessoas. A gente não sabe porcaria nenhuma, desculpa falar assim, então, mas a gente não sabe. E a gente acha que sabe, né? É aquela coisa assim, naquele papo adolescente, quando tu quer conversar com o teu irmão mais novo, ou com o filho precisa falar de sexo. Não, já sei tudo. Sabe não sabe, né? Tu acha que sabe. Então, eu acho que essa questão da pandemia, em tudo ela veio nos mostrar, né? A gente, eu sou casado, tá tudo certo. Não tá, porque você não convive com a pessoa que você é casada. Eu não me preocupo com o meio ambiente, porque aqui, ó, minha casa tá limpa. Não! Um carinha lá na China comeu um morcego e botou todo mundo dentro de casa. Então, sim, a gente faz parte de uma coisa só. Né? Eu consigo falar só pela internet, não preciso do contato. Não, tu tá vendo que como a internet te ajuda, mas como tu sente falta de olhar no olho, de estar perto, né? Então eu acho que é tudo isso. E essa questão da criatividade, pegando o gancho ali da Célia, né? Adorei a história. Eu sempre, né? Faz muitos anos que eu também moro fora e viajo, trabalho viajando, e eu sempre tive um pouco de ranço, né? A palavra que o pessoal gosta de dizer, dessa coisa do pessoal falar mal do jeitinho brasileiro. Porque o brasileiro, porque... Não, eu acho que é isso que nos faz diferente, o nosso jeitinho para tudo, para sair de uma situação difícil, a gente inventa o bolo no pote para vender, se não deu para fazer outra coisa, né? A gente dá um jeito, eu acho que é esse o nosso jeitinho brasileiro das coisas, né? Infelizmente, para muitas pessoas é o pejorativo, mas eu acho que não, a gente é criativo, né? Porque quer povo que para inventar coisas, né? Pode estar passando uma dificuldade, mas olha, a gente vai dar um jeito. Eu acho que isso a gente tem e é uma coisa que de se orgulhar. Eu sou orgulhosa disso. Que bom que a gente dá um jeito, né? A gente que trabalha com outras nacionalidades sabe. Não dá para fazer desse jeito, não dá, né? Então eu acho que isso a pandemia trouxe também para mostrar, né? Que a gente pode criar. E aquilo que a Débora falou, tem muita gente que redescobriu a profissão, descobriu que sabe fazer outra coisa, foi aprender a fazer pão e tantas outras coisas, né? E essa questão da tecnologia, que eu acho que é importante, óbvio, a gente precisa, mas eu gostei muito do outro livro, não li esse, agora estou curiosa com a mudança do século XXI ali do Yuval Harari, eu li aquele outro, Breve Histórico da Humanidade, e eu gostei muito das questões, porque assim, eu com a questão do meio ambiente, né, eu acho que a gente evoluiu em muitas coisas e é necessário, só que tem coisa que a gente foi muito para frente, a gente vai ter que voltar, entendeu? Os nossos avós, as nossas mães levavam a sacola para o mercado, né? E aí inventaram a sacola de plástico, não precisa mais. E todo mundo comprava, né, gente? Ninguém deixava de comer, né? Então, essas coisas, o prendedor era de madeira e servia para prender as roupas. Não, agora tem que ser de plástico.
A vassoura era de palha e varria, entendeu? Tem coisas que não precisava ter mudado para virar lixo. O pão, né? A gente embrulhava com aquele papel. E estamos todo mundo vivo aí, né? Não precisava mil plásticos, sabe? Então, essas coisas assim que eu acho que, principalmente nessa questão do meio ambiente, que essa evolução causou um pouco assim, foi fazendo as coisas sem pensar. É isso que me incomoda e que hoje eu tento, né, de alguma maneira colaborar e contribuir com as pessoas para isso, né, que a gente repense um pouquinho. E não é tão difícil, né? Tem um rapaz que ele trabalha com garrafas plásticas, ele faz pranchas para as crianças das garrafas que eles encontram na praia. Um projeto lindo, uma hora depois eu passo para vocês. E ele disse que gente, a gente virou um bando de preguiçoso, porque a gente acha difícil separar o lixo. Os nossos avós iam lá enterrar o lixo orgânico. A gente acha difícil botar em 2 lixeiras. Então, ele disse, nossa, é triste, mas a nossa geração virou uma geração de preguiçosos, né? E aí eu fico pensando nessas questões assim, ó, o meio ambiente, eu não sou, mas eu sou ativista, eu não. Tá, e tu mora onde? Né? Tu respira o ar da onde? Assim, tu tem uma bolinha que é só tua, tu comprou? Não, né? Tudo interligado. Então tá tudo conectado. E eu acho que a pandemia veio mostrar isso, né? A gente precisa de tudo, a gente precisa da tecnologia? Precisa. Mas ela sozinha resolve? Não. A gente precisa ser criativo, mas só viver de criatividade não vai funcionar, né? Eu posso viver sozinho. Não, tu não pode, porque para ligar o teu computador hoje, tu precisou de um técnico que instalou a internet na tua casa. Então, eu acho que os 3 assuntos que tu propôs, a criatividade, a tecnologia, a comunidade, estão tudo tão interligado. E assim como a sustentabilidade, como a questão do meio ambiente, e eu acho que a gente foi separando demais as disciplinas, né? Vamos pela escola, tu não é uma pessoa que só sabe matemática, né? No teu dia a dia tu precisa da matemática, tu precisa da ciência, tu precisa... Então eu acho que essa segregação, hoje a pandemia veio mostrar que não, a gente é tudo uma coisa só e a gente precisa de tudo um pouco, a gente não pode ser uma coisa, né? Então, e aí envolve tudo. E aí eu acho que quando as pessoas começarem a se dar conta um pouquinho mais disso, que eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, que a gente precisa se ajudar, a gente precisa viver mais em comunidade nesse caso, né? Nessa questão, né? Quando uma coisa a gente é daquela coisa, nossa, a mãe tem que cuidar dos filhos, Deus o livre, o pai cozinhar. A gente ainda está arraigado a umas coisas que parece assim, cada um tem que fazer só isso. Não! E a pandemia veio mostrar isso. Tu pode lavar a louça, limpar a casa, tu pode fazer o pão, tem tanta coisa que a gente precisa um do outro para aprender, né? Mas que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a gente achar que não, é só a minha casa, é o meu quadrado, né? A gente teve um projeto, eu cuido do meu quadrado, né? E eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, que fez as pessoas pensarem, né? Porque o que são as propostas dessas de limpezas ambientais, da qual eu faço parte? Vamos limpar a praia, vamos fazer mutirão. E aí eles começaram a se dar conta, é lindo, né? Mobiliza lá, limpa não sei quantos metros, quilômetros de costa. Aí a pessoa em casa não separa o seu lixo. E aí essa pandemia, esse ano, a pesquisa veio para isso. Não, vamos parar para pensar. O que eu estou fazendo dentro da minha casa? Vamos começar daqui pequenininho, né? Eu não preciso me filiar ao Greenpeace. Se eu já usar uma sacola plástica a menos, eu já estou fazendo, né? Eu acho que, para encerrar, assim, eu acho que a gente cada vez mais, e é uma coisa que eu gosto de bater muito nessa tecla, e que acho que a Débora também trouxe um pouco, vamos fazer mais parte da solução e não do problema. Nós temos tanta gente para apontar, porque isso está errado, porque não adianta, porque não sei o quê. Nossa, tem pessoas que para cada solução elas têm 20 problemas, né? Então, eu gosto de dizer, não, vamos fazer parte da solução. A pandemia não está dando para fazer. Vamos fazer de outro jeito, vamos tentar, vamos ver o que eu posso contribuir, né? Então, eu acho que o meu propósito de vida é esse, vou incentivar as pessoas, motivar, vamos ver o que dá para fazer, dá. Graças a Deus, estamos todos aqui, ó, bebemos água da mangueira, né? As mamães tinham leitinho na garrafa de vidro, tá tudo certo, né? Então, tem coisinhas que eu acho que a gente pode, né? Pensa um pouquinho antes de ir no mercado, né? A gente não decidia comprar um refrigerante assim. Entreguei a idade agora, ó. A Adri é uma que essas sacolinhas aqui. Ó, graças a você que me ensinou. Eu levo no supermercado hoje, né? E aí boto isso aqui, aí passo. E é legal porque você lava, né? Na torneira. Então tem os de silicone também, né? Então, ó, olha, gente, criatividade. Tudo de silicone. Você põe aqui, lava, entendeu? Ele cola. Mas beleza.
tô reduzindo. Mas às vezes eu falho, eu esqueço e eu não volto para casa para pegar. Então, para dizer que mudar hábito não é como a gente quer, para a gente também ter a paciência, resiliência, né, compaixão, porque às vezes você tá lá com uma cólica, uma dor de cabeça, fala, hoje não vou voltar. Mas tem aqueles dias que eu falo, vai sim, neguinha, preguiça, volta para casa, entendeu? Então tem os dois lados, você tem que, o processo do autoconhecimento, ele é muito importante, né? E também a gente aprender a se acolher quando a gente precisa, entendeu? Então, só que dá essa deixa, porque sim, vai errar, vai escorregar na casca da banana, vai, e é normal. O importante é você, sabe, falei da outra vez, da próxima já tô esperta, que nem na ginástica, né? Não fiz hoje, não fiz esse final de semana, tá tudo bem. De amanhã não passa, entendeu? Retoma. Bom, eu acho, Adi, também que é isso, né? Só terminando, é a questão de ter vontade de mudar. Quando tu falasse no início sobre a zona de conforto, né? A Mariane também falou, porque eu acho as coisas... A minha mãe também me criou assim, não é tudo difícil. Sair da zona de conforto é difícil? É. Ter coragem, eu acho que não tem que ter coragem de fazer um movimento. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento. Não pode ter medo de, se não der alguma coisa certa, vou ter que fazer de novo. Eu sempre acho que é isso, né? Então, se propõe a mudança, não vai fazer direto, mas já teve esse movimento. Eu acho que é isso que a gente precisa incentivar mais as pessoas em todas as áreas, né? Se já surgiu esse sentimento de mudança, já é o primeiro passo. Agora você vai mudar mudança de hábito, né? Isso, mas a vontade, né? Pouco, o que falta ainda muita é vontade, né? Mas era isso, obrigada. Bom, vamos lá ao TikTok aqui. Aproveitou essa quarentena. Eu tava achando que ia falar com o virtual, que você tava usando alguma criatividade aí, Rodrigo. Eu quero saber de onde você cria, porque eu sei, algumas coisas eu já sei, né? Nunca te falei, mas enfim, eu quero saber de você, como é que você vê esse tema e o que você faz aí, porque a gente tá curioso. Nossa, isso tudo foi muito doido, né? Isso que aconteceu, essa mudança toda que aconteceu na minha vida, o TikTok mudar a minha vida de uma forma absurda, assim. Um dia ninguém te conhece e de repente você passa a ter um público, um pessoal que te acompanha, que te assiste. Eu saio na rua, as pessoas me reconhecem. Tô fechando com marcas que, nossa, eu jamais imaginei trabalhar com marcas desse tamanho, assim, né? Nível NBA, Motorola, coisas muito grandes, né? Claro, Habib's, enfim, foi tudo muito rápido, né? E até o aprendizado que eu tenho aqui sobre a pandemia, eu queria lançar um projeto meu, já tinha tempo, né? Eu já queria lançar o canal no YouTube ou qualquer coisa há muito tempo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com áudio e com vídeo para me gravar e acabei gravando os outros, né? Quando eu vi que dava para ganhar uma graninha com isso, dava para, comecei a ter um reconhecimento, fazer um clipezinho aqui, outro ali, eu acabei largando meus projetos pessoais de lado e sempre tive essa vontade de lançar alguma coisa minha, de fato, né? A gente sempre fica pensando no trabalho dos outros, no que está pagando as contas e tudo mais, e a gente acaba deixando nossos projetos pessoais um pouco de lado às vezes. E quando chegou essa pandemia, meio que o mundo parou, né? Então, assim, eu precisava que o mundo parasse para eu conseguir, já que eu não estava priorizando o meu projeto, eu precisava que o mundo parasse para eu conseguir priorizar minhas coisas. E o mundo parou. Então, quando eu vi que o mundo parou, eu falei, tá bom, ou é agora ou não é nunca, né? Tipo, se agora que o mundo parou, eu não lançar meu projeto, eu não fizer as minhas coisas, eu não der essa prioridade para as minhas coisas, eu não vou fazer isso nunca, né? Então, eu aproveitei que de fato o mundo parou para botar as minhas coisas para rodar. Inclusive, até uma coisa muito doida é que agora o mundo disparou, né? Vamos falar assim. E cada vez mais está vindo mais trabalhos para mim e o meu projeto parece que de novo está ficando meio de lado. Então, a minha maior dificuldade agora é me levar tão a sério quanto eu levo a sério os projetos dos outros, né? Quando chega uma empresa, chega um artista, alguém com um projeto querendo pagar um negócio, tipo, querendo te contratar para um trabalho, a gente leva super a sério. Não, beleza, seu prazo é esse, então tá bom. Você precisa do vídeo dia tal, beleza, vou dar um jeito aqui. Mas quando é no nosso projeto, a gente acaba sendo, eu pelo menos acabo sendo um pouco displicente nisso, né? Tipo, não, meu lançamento vai ser dia tal. Aí chega uma outra pessoa, tem como eu gravar o vídeo dia tal? Tudo bem, eu tenho um negocinho aqui, mas eu mudo, sabe? Então até minha maior dificuldade nesse momento tá sendo de me levar tão a sério quanto eu levo os outros. Sendo que esse meu projeto que tá trazendo tanta coisa legal, tá alcançando tantas pessoas. Eu tô com uma média de quase 2 milhões de views por vídeo no TikTok. Então, assim,
tá impactando tanta gente. Eu recebo mensagem das pessoas falando, por que você não tá postando tanto vídeo? Pessoas na rua me param, cara, eu acompanho seu trabalho, não para não, seu trabalho é muito legal. Então, assim, tá sendo até um aprendizado para mim de que realmente a gente precisa se valorizar e priorizar as nossas coisas tanto quanto a gente valoriza dos outros, né? Que legal essa reflexão que você fez, né? Eu gostei, eu vou pegar carona nessa tua frase final. Se valorizar da mesma forma que a gente valoriza a dos outros, né? Agora, como que você consegue ter tanta inspiração, por exemplo, da onde vem essas ideias de colar esfirra na furadeira, né? De fazer essa coisa rápida. Isso aí. Aqui. São muitas ideias criativas que a gente fala. Como que esses jovens, né? Não só você, como tem muitos talentos que a gente vê de formas, às vezes, assim, que faz diferença na vida das pessoas, impacta alguns no entretenimento, outros em outras áreas, maquiagem, faz pá. Pegando esse gancho da criatividade, eu acho que, assim, é muito fácil a gente reproduzir o que os outros fazem. Então, o que eu sempre tento fazer nos meus vídeos é assistir o maior número de referências possíveis e das maiores formas possíveis, imagináveis e de tudo quanto é lugar. Tanto que quando alguém pergunta para mim assim, você é do audiovisual, você tá se tornando uma referência no audiovisual. Quem são suas referências? Eu falo um mágico, uma maquiadora, um piloto, tipo, uma galera, um jogador de basquete, tipo, sabe? Um negócio, um de cada área. Porque eu acho que, assim, um vai ser um exemplo de disciplina, outro vai ser um exemplo de foco, outro vai ser um exemplo de criatividade, outro vai ser um exemplo de inovação. Eu acho que a nossa área, a gente se tornar bom na nossa área, eu acho que hoje em dia é o mínimo, né? Você, tipo, sei lá, você ser um profissional bom é o mínimo. Você vai se diferenciar no restante, né? Então, nos meus vídeos, eu sempre tento fazer o quê? Vamos supor, eu assisti várias referências de vários lugares. Eu assisto reality show de maquiagem, eu assisto reality show de cozinha. Outro dia eu vi que era uma competição de fazer arranjos de flores. Tipo, minhas referências são realmente as mais diversas. Outro dia eu vi que era uma competição de sopradores de vidro. O pessoal que pega aqueles tubinhos, fica rodando e fazendo vasos, assim. E tudo pra mim acaba sendo referência, né? E aí, às vezes, você vê um insightzinho num programa de mágica que você usa num vídeo de esfirra, misturado com uma técnica de celular, que não sei o que, e quando você vê, vira um negócio totalmente único e que ninguém nunca viu, e todo mundo fala, nossa, que criativo. E, na verdade, nada mais é do que uma junção de muitas coisas que você viu, né? Então, tipo, esse vídeo da esfirra que eu fiz, que é o que você até comentou, de colar a esfirra na furadeira. O Habib's me contratou para fazer um vídeo e eles falaram, a gente dá total liberdade criativa para você fazer o que você quiser. Então eu comecei a pensar o que eu ia poder fazer para ser legal no vídeo. Aí eu comecei a pensar aqui, falei, primeiro, o que eu posso fazer de coisa diferente? Falei, vou fazer um vídeo de esfirra caindo e voando para um lado, para o outro. Aí eu senti falta de uma história. Eu acho que tudo tem que ter uma história, né? Quando você tem uma narrativa, você tem uma história, as pessoas se identificam e elas têm vontade de assistir essa história, né? Então, assim, quando eu fui fazer esse do Habib's, eu comecei a fazer até um percurso um pouco inverso. O que eu tenho de recursos aqui? Eu tenho uma lente super fininha que entra nos lugares, assim, tipo, entra dentro da caixa da esfirra, por exemplo, e consegue focar super perto. Aqui no Brasil tem, tipo, 2 locadoras que tem, e eu. Tipo, não tem uma pessoa, assim, eu não conheço ninguém que tem essa lente. Falei, tá, então eu vou usar essa lente no vídeo. Pô, com essa lente eu consigo entrar dentro da caixa e focar na esfirra. Então eu vou fazer 2 esfirras conversando. Já que eu vou fazer 2 esfirras conversando, então a esfirra que tem medo de ser comida. Então eu vou fazer ela pular e foge e desce o corrimão da escada e no final era um sonho. Aí até fiz a brincadeira, do sonho também é uma comida, né? Aí no final uma esfirra fala, uma esfirra com um sonho. Nossa, tipo, tem uma brincadeira assim. E aí eu pensei, pô, o que eu posso fazer quando eu for gravar esse vídeo que as pessoas vão achar muito diferente e muito inusitado? Quando a esfirra pula, ela pode sair rodando. Como que eu vou fazer uma esfirra sair rodando? Eu vou colar ela numa furadeira. Acabou. Colei a esfirra numa furadeira, fiz esse vídeo com a furadeira numa mão, o celular na outra, e vai e passa pelo corrimão e tudo mais. E acabou bombando por causa disso, né? Nada é um vídeo para uma empresa e que teve 3 milhões de visualizações. E muitos comentários. Eu falo do Habib's uma vez no vídeo só. Eu não falei, fui contratado, nossa, que esfirra boa, não sei o quê. Não, foram 2 vizinhos. Um que aparece a caixa do Habib's
E outro que eu falo, peguei uma caixa do Habib's aqui, e você vê um monte de comentário do pessoal falando, nossa, me deu até vontade de comer esfirra agora, nossa, eu vou até pedir um Habib's aqui, não sei o quê. Então acabou tendo um impacto muito positivo, e que quando você faz alguma coisa que é para uma marca, o pessoal tende a ser um pouco agressivo, se sentir invadido, né? Sentir que você está forçando uma venda, forçando um produto. Então, de eu fazer dessa forma, com essa criatividade e de fazer um negócio tão diferente, virou um material legal para a pessoa assistir, e a pessoa acabou se identificando com isso, acabou se divertindo, e um ou outro comentaram, meu, que legal, me deu até vontade de comer esfirra. Deu resultado, né? Eu vou passar agora... Eu vou passar para a Nani, depois a gente continua, porque a Nani vai sair logo, logo. Nani, pegando carona no que você ouviu, inclusive da parte da a morte é um dia que vale a pena ser vivido e tal, e você como médica e tudo mais, você quer fazer o seu encerramento só para você ficar liberada, porque eu sei que tá dando o teu horário aqui, né? Já peço desculpas antecipado pela correria, né, gente? Mas a hora que você falou do livro, Débora, fiquei pensando aqui que eu já usei esse livro como uma inspiração para os alunos, então eu baseei aulas em cima deste livro, no módulo, por exemplo, de tanatologia, quando a gente fala sobre como aceitar a morte na medicina. Então, a gente usa muito disso, de inspirações, como o Rodrigo falou, assim, quem que a gente busca de inspirações? Eu, por exemplo, já fiz vídeos sobre os temas das minhas aulas baseados em vídeos que eu vi do Rodrigo no TikTok. Então, assim, eu usava e falava, nossa, que ideia legal, vou pôr um negócio aqui, ele vai sumir, tem um que você põe parece um balde, que você vai tirando coisa de dentro do balde e tal. Eu tentei fazer uma coisa parecida para ir tirando materiais que eu ia usar num exame ginecológico, sabe? Então, assim, as inspirações são as mais diversas. A gente busca inúmeras fontes para tudo na vida. No trabalho, no campo pessoal. E acho que a criatividade é muito disso, a gente juntar tudo aquilo que a gente tem de bagagem e construir uma coisa nova. É muito raro alguém falar assim, nossa, essa ideia foi só minha. Geralmente ela é baseada em outra coisa. A gente vê muito banda de música. A gente sempre ouve uma música e fala, nossa, parece aquela música da outra banda. Quando a gente vai ver, realmente, ela se inspirou em outra banda. Então, acho que a criatividade vem desse mix de saber colocar tudo numa panela, peneirar e ver o que vai ser bom, o que vai ser ruim para você. Essa questão da pandemia, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Voltando naquele assunto de tentar ser otimista, como a gente leva a vida, tudo. Bota tudo aí que aconteceu na pandemia com você. Claro que teve coisa ruim, mas é claro que teve coisa boa também. Eu tô passando um tempo imenso com os meus filhos, tá sendo sensacional. Então, assim, vamos tirar dali, na peneira, aquilo que tem de bom pra gente. Isso vai aumentar nossa criatividade, vai aumentar nossa rede de interligações, aumenta nosso conhecimento, seja em tecnologia, seja em outras formas de se reinventar, de trabalhar. A gente conhece novas inspirações, a gente começa a conhecer a fundo outras pessoas, porque é um momento que a gente mostra o lado A da gente, né? E não o lado B, que é aquele que a gente mostra na rua. A gente mostra o lado que a gente realmente é, né? Nesse momento, nesse contexto da pandemia. E acho que no balanço geral das coisas, eu só tenho a agradecer. Legal, Nani, gratidão também por fazer parte de tudo isso, né, com tudo, para mim, assim, eu estou me nutrindo aqui com vocês e vamos caminhar para o nosso encerramento. Eu vou pedir para cada um de vocês passar, né, para quem está nos assistindo, vocês já falaram muitas coisas e está inspirando com certeza muitas pessoas, mas o encerramento final aí, eu vou passar para cada um de vocês, né? Nani, você quer terminar, concluir? Um beijo para todos vocês, pessoal. Obrigada, Nani. Gratidão. Manda um beijão para sua mãe, para sua avó, para as crianças. Tchau. Opa, já achei que você já tivesse ido. Ela foi. Então tá, vamos começar então pela ordem. Célia, né, que foi a primeira a falar. Célia, o que você achou desse nosso bate-papo? O que você quer trazer de encerramento final com tudo isso? Tá ouvindo a gente ou você congelou? Se você congelou, eu vou pedir para aproveitar aqui o tempo. Ela congelou. Vamos passar então para a próxima, que é a Débora. Ah, não, voltou. Tá. Congelou. Voltou. Voltou, congelou. Vou fazer o seguinte, Sé, vou deixar... Voltou. Se não rolar agora, aí eu vou deixar você para depois, para ver se conecta melhor. Tá, voltou. Voltou.
Então, eu acho que isso foi uma ideia muito boa da gente se juntar nesse bate-papo, porque eu acho que é muito bom a gente ouvir as experiências das outras pessoas nesse momento. Porque as coisas ficaram tão isoladas, as pessoas se isolaram tanto que sentar dessa maneira e dizer, não, eu estou passando por isso, não, eu aprendi aquilo, não, eu estou tomando esse momento para fazer uma coisa diferente, é sempre muito bom, muito revitalizante e nos conecta nessa maneira energética, virtual da coisa e nos faz pensar, né? O que realmente está acontecendo aqui na ideia geral da coisa, né? No big picture, não só dentro da minha casa, né? É bom a gente ver como as pessoas estão criando, se adaptando, fazendo escolhas, né? Porque esse é o momento de fazer muitas escolhas. E eu acho que o fato de que a gente teve que parar para realmente olhar para as escolhas que a gente faz é muito importante. É um processo de yoga muito importante, né? Porque o yoga não são posturas. O yoga é o que sua vida é o seu dia a dia, né? Então, é muito importante essa parada e pensar, não, eu preciso fazer uma escolha consciente aqui. O que eu estou criando, o que eu estou buscando e para que direção que eu vou nesse momento. Porque esse ano foi cheio de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Vai que vai. Então, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Eu fiz uma leitura com uma amiga minha, que hoje eu considero uma amiga minha, uma pessoa muito bacana. Eu conheci online, porque eu estudo Vedanta pela internet, né? Porque meu professor está no Brasil. E essa conexão que eu tenho com ele. E eu conheço essa pessoa, essa indiana brasileira, e ela fez uma leitura astrológica para mim na tradição Ayurveda, né? E a gente estava conversando depois da leitura e tal, e ela falou assim, nossa, esse é um momento em que a gente tem que aproveitar ao máximo para se conectar com coisas diferentes, para ver como que as pessoas estão vivendo esse momento, para aprender através dessas pessoas. Não é um momento de muita ação externa, são mais ações internas, né? Então, eu acho que é muito bom a gente se comunicar e compartilhar, manter essa comunidade virtual, né? Porque a gente precisa saber que a gente não está realmente isolado, né? Nós dependemos uns dos outros e é uma coisa ótima esse compartilhamento, né? E para mim me ensina muito, porque eu sou bem... Acho que para cada um de nós, né? Célia. Para cada um de nós. Não, eu sempre falo, né, que juntos somos melhores e mais fortes, porque é o externo e interno, né? Na meditação, o que é o interno? O interno e o externo tá junto, tá interligado, tá interconectado. Então, a comunidade aqui em si é isso, e também como que a gente pode, né, fazer a diferença, às vezes com o nosso vizinho, com qualquer grupo que a gente esteja conectado, porque não existe mais, né? Então, por isso que eu quis trazer esse bate-papo, a gente encerrar o ano. Eu acho que a gente está num momento muito propício para o que eu quero morrer esse ano, para o que eu quero renascer, né? Para o próximo ano que está chegando. Então, acho que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, de algumas crenças que a gente tinha limitantes, e a gente se surpreender com a nossa versão de nós mesmos, né? Isso me aproxima mais de quem eu quero ser, porque a gente está, essa coisa de, tá tudo mudando, tal. A gente ouve isso desde quando a gente era criança, as coisas só estão acelerando cada vez mais. E eu acho que a gente eu também me inspiro muito eu queria passar para vocês, mas já peguei a carona aqui. Eu tenho ouvido muitos podcasts, muitos. Eu sempre quis estudar filosofia, não tinha tempo. Eu trabalhei por quase 25 anos em publicidade e propaganda, que inclusive é um destaque do Brasil. Nós recebemos muitos prêmios fora, porque o brasileiro é muito criativo, né?
enfim, eu acho que quando eu falo tanto da área que eu atuei, mas também vejo que para as pessoas sem recursos, muitas vezes, brasileiro em específico, tem esse jeitinho que eu falo que é o jogo de cintura, né? Que ele se vira com o que tem, né? Então, ele faz o melhor com aquilo e que está no nosso DNA. Então, eu acho que a gente tem que espalhar aos 4 ventos uma qualidade nossa, e eu acho que a maior qualidade do brasileiro, no meu ponto de vista, é a criatividade junto com uma alegria ingênua, às vezes, que faz toda a diferença e que contagia tantas pessoas aqui fora, né? Que a gente vê que muita gente acaba levando para um lado ruim, né? Mas se a gente pega a essência, a gente tem isso, né? A gente veio de um país que tem uma mistura de raças muito grande. Então, a gente tem umas influências, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Então, juntos aqui hoje, a gente teve, olha quanta riqueza de coisas, quanta coisa a gente aprendeu. Já fiquei com vontade de ler o livro, já gostei de ver os insights do Rodrigo, que vem muito com o meu ponto de encontro também, né? Vejo que muitas vezes uma grande ideia, ela leva anos para se concretizar e às vezes espontaneamente surge coisas também que às vezes a gente fala, nossa, que bacana, que legal, né? Então eu quero passar agora para a Débora Espadoto fazer as suas considerações finais, depois a gente vai para a Meg, depois para o Rodrigo e a gente encerra, pode ser? Ô, Adri, que riqueza, só quero abraçar vocês todos virtualmente, e esse é o jeito que a gente pode fazer agora, né? Ai, que como gostoso. diz a Célia, que a gente possa não esquecer que o contato físico ele é importante, mas que a gente possa, que a pandemia tenha vindo para nos fazer valorizar esse tipo de coisa, que estava às vezes meio banal, né? Então, que a pandemia tenha sido essa onda, né, que limpa o que não tem tanta importância e deixa aquilo que realmente importa para todos nós. Então, gratidão por esse momento, por essa reflexão e que possam muitas pessoas também aproveitarem, né? Aproveitar o que a gente conversou aqui. E só para dizer que eu sou fã do Rodrigo. Obrigada por tudo. Pô, que demais. Obrigada, Débora. E você, Meg, como é que é as suas considerações finais aí? Bom, também só agradecer, né? Tanta gente legal, tanta gente, mais ovelhas verdes que a gente chama aqui, né? Mais gente preocupada com algumas questões. Eu acho que a gente quer cuidar bem da gente, dos outros também, né? Primeiro de nós, primeiro pensar na gente, né? Mas essa semana eu tive uma conversa com uma mentalista, ela falou assim, as pessoas que ainda não tomam cuidado dela não se preocupam com o ambiente, com as outras coisas, porque elas não estão ainda preocupadas com elas, né? Então, eu acho que, realmente, aproveitando o gancho da Débora, tomara que tudo isso tenha vindo para a gente cuidar um pouquinho mais de nós, que eu acho que é isso uma mensagem que ficou meio permeou por todos os... Por cada um, né? Os palestrantes, os entrevistados aqui, né? De que a gente precisa, né? Cuidar um pouquinho mais da gente e aí as coisas virão. Tô congelada? Não, voltou. Tá. Então, eu acho que permeou essa reflexão, eu acho, hoje, nesse bate-papo, foi maravilhoso, muito gostoso, né? De que a gente precisa cuidar da gente, né? E cuidando da gente, a gente está fazendo um grande favor a toda a humanidade, né? Então, eu acho que fica dessa conversa é isso, né? Eu acho que a gente tome um pouquinho mais de cuidado com a gente, né? Conosco, que assim a gente vai cuidar do nosso lindo planeta, que é o único que temos. Não quero parecer clichê, mas não existe planeta B, não existe o plano B, né? É uma riqueza, um presente lindo que nós ganhamos, né? E eu acho que assim como o nosso corpinho, como tantas coisas que são dadas for granted, né? Como a gente diz em inglês, que a gente possa tomar cuidado melhor, né? E que a gente aproveite esse momento para isso, que eu acho que é a partir daí que a gente consegue coisas melhores e esperanças e mundos melhores e tantas outras coisas que a gente merece, né? A gente não veio para cá para passar trabalho, né? Fomos colocados nesse lugar lindo, maravilhoso. Com certeza é para a gente cuidar bem e aproveitar, né? Não ficar sofrendo aí. Então é isso. Muito obrigada. Adorei conversar com todo mundo, né? Foi muito legal. Com certeza, né? Tá todo mundo virando fã do Rodrigo, né? Porque eu acho que um orgulho da mãe, né? Imagina se ela não tem como falar que é o melhor projeto, com certeza. Mas gostei muito, né? Da tua fala também, Rodrigo, dessa questão, né? De buscar inspiração em tudo, né? Eu acho que é isso que é uma coisa legal, né? Eu acho que isso traz, principalmente que a gente fica te olhando, da onde tira, né? Eu acho que foi muito rico tu compartilhar isso com a gente para também nos inspirar,
né, da gente Demais. buscar de outras maneiras. Gratidão a todos aí. Fico feliz em retribuir, fico feliz em poder contribuir um pouco aí. O que vocês falaram também achei muito legal, isso que você falou agora, basicamente que a mudança verdadeira é de dentro para fora, né? Nunca de fora para dentro, né? Isso eu acho muito importante também. Não adianta você querer salvar o mundo e ver o erro do outro, ver que a praia tá suja e querer limpar a praia se na sua casa tá tudo bagunçado, né? Até pegando um gancho num negócio que a Débora falou uma hora, eu lembrei de um amigo meu que ele fala que a verdadeira jornada do herói não é subir até o topo da montanha mais alta, mas mergulhar no mais fundo de si mesmo, né? Então, isso que é o que realmente é de dentro para fora, mudança sempre, né? Nunca de fora para dentro. É isso aí. Estou muito orgulhosa. Você terminou ou você quer falar mais alguma coisa? Para finalizar, é isso mesmo. Agradecer demais. Gostei muito de tudo que todos falaram. Acho que cada um falou de uma coisa, de pontos que estão, cada um num lugar diferente, mas todos interligados. Com certeza, todos agregaram muito para mim. Todos agregaram muito um para o outro. E espero que quem assista o vídeo também possa aprender algumas coisas. E, enfim, acho que quem assistiu o vídeo já vai saber disso, já vai saber daquilo, não vai saber disso, não vai saber do outro. Então tem muita coisa que um papo desse com tanta gente, de lugares tão diferentes, de meios tão diferentes, acaba agregando para todo mundo em vários sentidos diferentes, né? Com certeza, com certeza. E vocês que estão nos assistindo, compartilha, comenta aí o que foi que trouxe de inspiração. E olha, eu já estou visualizando um 2021 e eu vou falar por que eu trouxe isso aqui. Porque isso aqui eu jogava no lixo, eu não tinha me ligado que era reciclável. Então, seus rolinhos de papel higiênico, você também pode reciclar, tá bom? Débora, essa é para você. Eu vou fazer agora as minhas considerações finais. Quero agradecer muito. Amei o bate-papo. Quero dizer, Rodrigo, eu trouxe duas coisas que eu peguei tua. Uma desse livro aqui, que assim, quando eu vim para cá, morar aqui nos Estados Unidos, o Rodrigo estava com 25 anos, agora ele está com 29. Um ano antes, eu peguei um baú de coisas, desde coisas, eu guardei o macacãozinho dele de quando nasceu, o cobertorzinho, aquelas coisas de mãe, né? Falei, filho, eu tô indo para outro país, isso aqui eu guardei para que se um dia vierem netos, ou sei lá e tal, é seu, você faz o que você quiser. Mas nas mudanças, a gente sempre perde umas coisas, vem outras, e veio esse livro aqui do menino maluquinho, do Ziraldo. Esse veio comigo, mas é teu também, tá aqui. Porque eu acho que assim, vale muito a gente inspirar, né, as crianças, principalmente. Eu lembro que quando o Rodrigo tinha 7 anos de idade, a gente estava lá na Marginal Tietê, no carro, e eu parado, né, trânsito parado, São Paulo, quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando aí. E a gente, um cheiro, porque a parte da Marginal Tietê tem partes do rio que fede mesmo, né, e dependendo da época, verão e tal, tava um cheiro horrível, e assim, invadiu o carro. Aí o Rodrigo pegou e virou para mim e falou assim, mãe, quando eu crescer, eu vou ser inventor e eu vou fazer um coador gigante para tirar todo esse lixo do rio Tietê, né, e salvar a vida das pessoas e não ter mais esse cheiro. A gente fazer aqui um lugar de praia, de tudo, coisas de criança. Filho, você, de alguma forma, você está sendo um grande inventor, né? Então eu quero deixar essa mensagem, eu tenho realmente muito orgulho de você. Ele se isola, gente, para fazer todas essas questões. É uma pessoa que mergulha no mundo dele. Eu acho que também para criar precisa do seu tempo, se respeitar, e eu super respeito. Às vezes eu fico preocupada como mãe, quando eu vejo ele lá no Instagram, eu falo, só quero saber se você tá bem. Manda, tô bem, acabou, entendeu? Tipo, coisa de mãe, né? Porque eu sei que ele tá mergulhado ou para pesquisa, ou para fazer essas coisas todas, para entregar os trabalhos. Então eu acho que é muito importante isso, a gente também se respeitar, se desconectar da internet, a gente aprender a usar, né, a internet a nosso favor. Eu acho que o mundo realmente está mudando há muito tempo, desde quando nós nascemos, nós nos transformamos, nós estamos caminhando todos para um dia nós encerrarmos aqui nossa vida. A gente tem que lidar com esse assunto que a Débora falou do livro, né, que ela está lendo agora, que eu fiquei super animada para ler, porque para a gente não se arrepender de ter cuidado da gente, né? Acho que a gente pode, realmente é um tempo muito precioso para a gente avaliar. Precisa de ajuda? Busca um profissional competente que possa ajudar, né? Precisa de amigos? Vamos, os amigos fazem toda a diferença na vida da gente, né? Antigamente se reclamava que não tinha tempo, agora a gente, eu assim, também vejo que continua não tendo tempo, porque teve vários picos da pandemia, a gente teve várias etapas, agora todo mundo tá, tipo, chegou o final do ano, a conta chega, tem que pagar, tem que tudo, mas respirar,
fazer um esporte, cuidar da sua saúde, que é um tempo sagrado, que o yoga tanto nos ensina, né? A gente trazer o fora do tapetinho para a nossa educação emocional, mental, espiritual, é um todo mesmo. A gente precisa estar ligado. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, vai continuar errando, e muito faz parte do processo, né? Mas a gente olhar e falar, puxa, eu não estou sozinho, não é só comigo, mas eu pego de novo o filme no dia seguinte até virar um hábito. Hoje eu posso dizer que eu tenho o hábito de meditar todos os dias, porque faz um ano que eu medito todos os dias, né? Não é essa coisa 21 dias, 30 dias. Isso tudo é receita de pílula pronta, que eu acho que hoje em dia nós vivemos muito o imediatismo das coisas, né? Eu, quando vim para cá, eu me incluo. Vou falar inglês em 6 meses. Mentira! Tem gênios que falam, mas eu não sou gênio. E a maioria eu vejo que é como eu. Tem que sentar a bundica na cadeira e, ó, entendeu? Estudar mesmo, ler, né? Aí eu sou metida, começo a querer ler livros que eu ainda não estou pronta em inglês, aí eu falo, não, volta para o adolescente ainda. Então faz parte você se descobrir, se redescobrir, aprender, desaprender, reaprender, reciclar, né? Então eu acho que assim, cuidar da nossa saúde mental, ver quais são os nossos maiores tesouros, a gente se conhecer melhor, esse é o grande caminho. E aí você vai usando a tua criatividade do teu dia a dia, com as coisas mais simples, né? Você pode ter uma brilhante ideia, como você pode ter uma ideia de usar tudo que você tem na sua geladeira para não jogar fora, para não ter o desperdício, como que você faz a diferença, né? Tipo, não quero mais eu quero dar uma experiência gostosa para alguém, não precisa ser mais aquela coisa de presente, desembrulha, de consumo exagerado. Acho que todo mundo viu que a gente pode viver muito bem com menos, né? Que a gente pode fazer a diferença com um sorriso na vida do outro, né? Dando um presentinho, sabe, assim, para um estranho. Você vai no McDonald's da vida, se você for consumir vamos pegar uma coisa mais saudável, né? Eu tô falando McDonald's, tá falando tanto de saúde, né? Tipo, supermercado, sei lá, você viu uma senhorinha, pega e compra uma frutinha, deixa ela de surpresa e vai embora, sabe? Fazer a diferença com atitudes criativas que façam a diferença na vida do outro, né? Porque da mesma forma que você quer receber, você também, quando você começa a doar isso para o universo, você começa a receber, é uma troca, né? Então eu queria encerrar com essa reflexão. E também dizer, assim, isso aqui é umas flores, na verdade era um arranjo lindo que eu ganhei do meu marido no dia do nosso aniversário de casamento, mas eu vou reciclando, né, gente? E essas daqui vão fazer parte do meu saravá, que eu vou levar para alguns amigos no Brasil, que eu coloco junto com sálvia branca e tal e tudo mais. Vou encerrar com uma frase também: se conecte com a natureza, porque a natureza, você consegue sentir todos os elementos ali, né? Eu sinto Deus. Eu não tenho uma religião hoje por uma escolha, mas eu sinto Deus na natureza. E aqui nós somos realmente privilegiados com as montanhas, mas eu, quando morava perto da Avenida Paulista, meu filho tá aí, ele pode provar isso. A gente saía para andar de bicicleta e falava: olha, filho, uma flor no meio do concreto. Então sempre você tem tudo um lado para você olhar, né? A Paulista tinha pés de ameixa, pé de árvores frutíferas, né? Então eu acho que a gente tem que sempre olhar do pior, fazer o melhor, né? Então eu quero encerrar com uma frase que eu gosto muito, que é do Monet, né? A riqueza que eu alcanço vem da natureza, a fonte da minha inspiração. Porque desconectar, se dar pisar na terra, na mãe natureza, essa que é o quintal da nossa casa, né? Que a gente falou tudo aqui. Se conectar com isso, gente, eu fico até arrepiada, porque você se nutre, você faz um reset, um download, o que você quiser chamar. Então eu quero agradecer demais, gratidão imensa a cada um de vocês, tá bom? Espero que todos que estão assistindo a gente também comente aí, né? Qual que o insight que você gostou, e o que você vai criar e tá fazendo, tá criando, que a gente vai adorar saber, tá bom? Beijão. Valeu demais.